Então, começamos agora a nossa 13ª webconferência. Espero que agora dê tudo certo. Tá todo mundo vendo o caderno? Então, a gente continua. Por favor, Guerino, só confirma para mim se está Tô vendo conseguindo. sim, senhor. Perfeito. Então, a gente continua, né, nessa conferência com o tema Elementos Finitos Isoparamétricos. E o que a gente vai fazer é simplesmente a formalização da isoparametria para o elemento triangular de 3 nós. O que eu estava fazendo aqui era justamente recapitulando, né, a questão do porquê, né, da denominação, né, desse elemento finito como elemento finito isoparamétrico. O ISO é por conta que as funções que a gente utiliza para aproximar o campo primário são as mesmas para fazer o mapeamento da geometria. E a isoparametria, no caso do elemento finito quadrilateral de 4 nós, que a gente desenvolveu na conferência passada, a lógica dele foi justamente construir um elemento mestre, né, no domínio parametrizado com coordenadas fixas que, a partir de uma transformação, a partir de um mapeamento, é levado, não essas coordenadas sempre fixas para as coordenadas xy global do meu domínio, definido aqui no caso xy. Tudo bem? Então, é sempre feito um mapeamento que leva a informação do domínio parametrizado para o domínio global. E a gente, né, na conferência passada, discutiu, vamos dizer assim, o porquê dessa situação, né? O porquê que essa tecnologia associada aos elementos finitos isoparamétricos ela é comumente aplicada na simulação, né, de problemas por meio do método dos elementos finitos. Quem lembra, por exemplo, de uma situação que justifica a aplicação dos elementos finitos isoparamétricos? Hoje a gente continua, né, com esse tema, só que agora formalizando o elemento finito isoparamétrico triangular de 3 nós. Uma justificativa é a questão da integração numérica, né? Da integração, na verdade, que vai ser processada por meio da integração numérica, né? A gente lembra que tanto a matriz de rigidez, né, quanto o vetor de força, ele envolve na sua caracterização integral. Tá? Integral, no caso do problema bidimensional, a gente lembra, né, que a matriz que guarda os operadores diferenciais, multiplicado a matriz que guarda as aproximações, isso daqui transposto, multiplicando pela matriz constitutiva e pós-multiplicando pela essa matriz de operador associada à matriz que guarda a aproximação, isso tudo aqui, né, integrado num dado domínio. No nosso caso aqui, do nosso problema, um domínio bidimensional, tá? Vou colocar aqui, né, um integral de área, um dA. Perfeito. Como os limites de integração, né, dessa integral de área, né, vai mudar a partir de uma discretização que a gente faça, né, pensando-se em processar essa integral no domínio global, né, fica muito difícil a gente apontar essa lógica para caracterizar um programa de tal forma que a gente, né, enxergue resultado dos elementos e mapeie esses resultados dos elementos para uma situação global. Por quê? Porque para cada situação elemental a gente teria que caracterizar uma K que teria, vamos dizer assim, entradas diferentes. Na condição isoparamétrica, não, né? A gente permanece com a mesma lógica, ou seja, um K sempre fixo, a partir do nosso domínio que está congelado. O nosso domínio sempre vai variar de -1 a 1, em que si e eta. Tá? E aí o mapeamento, né, a partir da mudança do dA para o dxi e o deta, por meio do determinante da matriz jacobiana, é que vai me garantir, né, a particularidade de K que cada elemento, vamos dizer assim, do meu domínio global, né, se corresponde com o elemento do domínio parametrizado. É isso que tem que ficar na sua cabeça. Tá? Ou seja, essa situação
do parametrizado vai me conduzir aqui uma integral sempre processada de menos 1 a 1. Tá? Para essa situação aqui, do problema plano. Uma outra justificativa, ou seja, além dessa da integração numérica, é a própria condição de se construir, vamos dizer assim, uma estrutura computacional automatizada, né, mais lógica e mais fácil de se estabelecer. Né? Ou seja, um programa de elementos finitos de tal forma que você consiga, por meio de uma informação elemental, reproduzir aquela informação para simular um dado problema. Eu acho que foram esses dois, né? Essas duas justificativas que a gente deu lá no início desse tópico que foi, né, iniciado, né, há duas conferências anteriores. Né? Então, a gente deu as justificativas de integração numérica e de implementação computacional. Né? A gente está tentando reproduzir justamente essa organização que a gente deu no início desse tópico. Tá? Ou seja, um elemento sempre de lados paralelos e com coordenadas fixas vai ser mapeado para o domínio real. Tá? A gente fez isso daqui, ó, com esses desenvolvimentos que a gente apresentou anteriormente, e a gente vai justificar esse mapeamento, essa transformação agora para o elemento finito triangular. Então, no elemento finito triangular, diferentemente do quadrilateral, veja que a gente utilizou essas coordenadas aqui, né, parametrizadas xi e eta. No elemento finito triangular de 3 nós, vou colocar aqui, tá, um elemento finito triangular de 3 nós aqui, com essas denominações de nós, nessa incidência nodal aqui, 1, 2 e 3. As coordenadas, né, as coordenadas parametrizadas que a gente vai associar para esse elemento plano, ela vai ser um pouquinho diferente dessa aqui, da quadrilateral de 4 nós. A gente vai utilizar o que a gente chama de coordenada diária. Tá? Então, imagine um ponto P aqui no meu domínio, tá? XY aqui. Tá? Esse ponto P ele vai definir aqui, ó, tá? 3 áreas, tá? 3 áreas dentro dessa área maior aqui, que é a área correspondente ao triângulo. 1, 2, 3. Tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, uma área A3, que é a oposta ao nó 3. Tudo bem? Eu vou ter uma área denominada aqui dentro, ó, de A1, que é oposta ao nó 1. E eu tenho uma outra área aqui definidos pelos pontos e nós 1P e 3, né, de A2, que é oposta ao nó 2. Então, eu tenho, né, essas 3 áreas A1, A2 e A3. E eu sei que essas áreas A1, A2 e A3, tá? A1 mais A2 mais A2 mais A3 é igual à área total do meu triângulo. E a coordenada parametrizada que a gente vai definir, ela vai ter essa apresentação aqui. Ou seja, essa coordenada parametrizada de área xi associado ao nó i, ela vai valer justamente a razão entre essa área e pela área total. Olha só, né? A AI é a área do triângulo gerado pela conexão entre os nós que não seguem o mesmo nó I com o ponto P. É aquilo que eu expliquei. Né? Tá? Por exemplo, a A1 ela é a área gerada com os nós 2 e 3 e não o nó aonde ela está associada, né? Que é a área associada, vamos dizer assim, com a denominação de 1. Né? É a oposta ao nó 1. Então, é justamente isso, a área do triângulo gerada pela conexão entre os dois nós que não seja o nó próprio I. Pela área total do meu triângulo. Veja, se esse ponto P estiver em 1, quanto vale o xi 1?
Hein, gente? Veja que esse ponto P, né? Veja que esse ponto P, ele pode passear aqui internamente dentro do meu triângulo. Por exemplo, ele pode, coincidentemente, casar com o nó 1, com o nó 2 ou com o nó 3. Por exemplo, né? É isso que eu estou colocando aqui. Ó. Por exemplo, então, se eu quiser, vamos dizer assim, definir a que se 1, ele vai ser quem? A A1 sobre A, onde esse 1 aqui ó, está associado justamente à posição do ponto P no nó 1. Então, quanto é que vai valer, não é, esse que se 1 para essa situação? Para essa situação, quanto é que vale a área 1? O próprio A. Dividido por A, isso daqui me dá quanto? 1. Quanto é que vai me dar a que se 2 para essa situação? Com o P coincidindo aqui em 1. 0. E aqui se 3? 0. Estão enxergando aí uma propriedade similar à propriedade que a gente já definiu para as funções de elementos finitos? Veja, nessa situação genérica de ponto P aqui, num local qualquer diferente das coordenadas associadas ao nó 1, 2 e 3, não. Eu vou ter que se 1, que se 2, que se 3, dado pela área 1, não é? Por A, área 2 por A, área 3 por A. Só que nesse caso aqui, a área 1 é igual à área A total? Não, eu estou vendo aqui geometricamente que não. Mas na situação onde eu tiver o ponto P, pense aí, imagine aí, você deslocando esse ponto P para o ponto 1. A área 2 e a área 3 vão sumir, porque a área 3 é justamente, por definição, né, a área oposta ao nó 3, quando dá comparação em relação ao ponto estabelecido. Só que o ponto vai estar aqui, eu não vou ter área nenhuma, né, relacionado ao parâmetro A3. Tá? Tudo, quando eu puxar o ponto P para 1, tudo que vai estar aqui dentro é área 1. Se eu puxar o ponto P para o nó 2, quanto é que vai valer que se 1? Não? Ninguém? Que se 1 vale 0, que se 2 vale quanto? Tem alguém aí? Oi? Gente? Oi, professor, estamos aqui. A gente não sabia a resposta. Ah, tá. O que é que acontece? Então, já que está com dúvida, vocês têm que falar, tipo, olha, professor, a explicação não está legal, né? Tenta desenvolver alguma coisa que a gente consiga enxergar. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, ó. O que é que acontece? Eu coloquei nessa situação aqui, original, um ponto P qualquer, tá? No meu sistema plano aqui, XY global. Só que a gente está querendo definir a coordenada parametrizada. Tá? E a coordenada parametrizada a gente associou a essa coordenada aqui. No triângulo não vai ter que si e eta, vai ser só que si. E essa coordenada é uma coordenada diária. Por quê? Porque a razão entre a área I definida a partir do ponto P e os nós do meu triângulo e a área total do meu triângulo definido pelos nós 1, 2 e 3. Nesse caso aqui, esse ponto P, ele vai nessa posição aqui específica, ele vai me definir 3 áreas. Tá? A área 3, a área 1 e a área 2. Aí, o que é que acontece? Eu vou definir agora uma situação nova para o ponto P. Tá? Eu estou com o mesmo triângulo, é o mesmo elemento triangular, 1, 2 e 3. E eu coloquei agora o ponto P aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou ter aqui a união, ó, do ponto P com os nós 1, 2 e 3. E aí eu vou ter 3 áreas de novo, diferentes daquela situação aqui que eu coloquei.
Tá? Aqui eu vou ter uma A3, aqui A1 e aqui A2. A construção é a mesma da anterior. A2 oposta ao nó 2. A1, a área oposta ao nó 1. E A3, a área oposta ao nó 3. Ou, pela definição, a área AI com I variando de 1 a 3, com I variando de 1 a 3, vai ser a área do triângulo gerado pela conexão entre dois nós que não seja o nó I. Por exemplo, a área A1 é a área do triângulo gerado pelo ponto P e o nó 2 e 3, porque, como a definição fala, é a área do triângulo gerada pela conexão entre dois nós que não seja o nó em questão I e o próprio ponto P. Perfeito? Então, veja que nessa situação, o A1, né? o A1, ele está se aproximando da área total do triângulo. Não é? Ó, veja, aqui a área total do triângulo, que é A, ela é A1 mais A2 mais A3. Aí, essa coordenada parametrizada, definida como coordenada de área, por definição, ela é a razão entre a AI pela área A. O que eu coloquei aqui foi, se eu puxar esse ponto P para o 1, olha o que é que acontece. Vamos formalizar. Então, eu tenho o triângulo novamente. 1, 2, 3. O ponto P está aqui agora. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Qual é a definição? Toda área oposta ao nó 1 é área 1. Eu não tenho três áreas para uma situação similar a essa aqui do ponto P dentro do domínio do meu elemento. Ele está no nó 1. Então, observando a definição, o sigma 1, ou o QC1, ele vai ser quem? A área 1 dividido pela área. Só que quem é a área 1? É a própria área, então vale 1. E quem vai ser o QC2? O QC2, para essa situação aqui com o P vinculado em 1, é a área 2 dividido pela área. Só que quem é a área 2 para essa situação? É 0. Então, 0 dividido por A, 0. E quem vai ser o QC3? É a área 3 para essa situação, dividido pela área total. Só que quem é a área 3? É 0. E aí a gente consegue recuperar, veja, uma situação particular das funções de elementos finitos, que ela é unitária no nó e 0 nos outros nós. É a mesma, uma lógica muito similar. Vamos colocar uma outra situação. A situação, por exemplo, uma situação onde eu tenha o ponto P no nó 2. Então, eu tenho um triângulo aqui qualquer, tá? Os nós 1, 2 e 3. E o meu ponto P agora, ó, ele está aqui, ó. Por definição, a área oposta ao nó 2, não é? Ou seja, a área constituída, ou seja, a área, né, o que se, né, I é o AI sobre a área total. E a área I é justamente, por definição, a área do triângulo gerado pela conexão dos nós, diferente do nó I. No nosso caso, o nó I agora é 2. E o ponto P. Então, tudo que está aqui dentro vale quanto? A2. Então, se eu quiser, para essa situação, calcular a minha coordenada parametrizada QC1, QC2 e QC3, é só pegar justamente a definição aqui colocada. É a área, não é? E pela área total. Então, do QC1 é a área
é área 1 dividido pela área total. Ora, mas nesse caso aqui do ponto P postado no nó 2, quanto vale a área 1? Vale 0. 0 dividido por A, 0. Quanto vai valer aqui esse 2? 1. 1. Perfeito. Por quê? Porque aqui esse 2 é a área 2 dividido pela área total. Só que a área 2, para essa situação do ponto P, jogada aqui no nó 2, ela vale 1. E quanto vai? Vale aqui esse 3. 0. Vai valer 0. E a última situação, que é a situação agora do elemento com o ponto P, com o ponto P fixado no nó 3, ou seja, o ponto P está aqui, o ponto P estando aqui, o que eu vou ter aqui é a área 3. Né? E para essa situação particular, o que se 1 é 0, o que se 2 é 0 e o que se 3 vale 1. Ou seja, eu tenho algo muito similar e muito parecido com as propriedades das funções de elementos finitos. Veja, para o elemento finito triangular de 3 nós, a parametrização, mas aqui é a mesma coisa, tá? Aqui, o elemento triangular, eu vou ter um domínio global xy. Só que esse domínio global xy, ele vai conversar com o domínio parametrizado por meio de uma transformação a partir da definição da coordenada de área. Tá? Não é mais o que si e o eta, como a gente viu lá no elemento quadrilateral. Mas segue a mesma lógica. Bom, o iso significa mesmas funções que eu utilizar para definir a minha função, a minha variável primária, serão as mesmas funções para descrever a geometria. Ou seja, a minha geometria ela vai ser escrita, né, com as mesmas funções. Então, possivelmente, o que eu vou utilizar para aproximar o meu campo de deslocamento do problema plano discretizado com elementos finitos triangulares de 3 nós são essas funções que se. Tá? E por quê? Porque eu estou utilizando elas aqui para aproximar a minha geometria. A geometria sendo interpolada, aproximada por essas funções. Da forma muito similar do que foi feito lá para o elemento quadrilateral de 4 nós. Só que, olha só, né, o que é que acontece? Né, do que a gente mostrou, a gente não consegue enxergar. Tá, professor, mas o senhor fez esse elemento finito triangular aqui de 3 nós, mas ele não está, vamos dizer assim, bonitinho como você mostrou o elemento quadrilateral, não é? De 4 nós, onde a gente sempre tinha lados paralelos. Então, é justamente isso que a gente vai formalizar. O nosso elemento finito, nessa coordenada parametrizada de área triangular, a gente vai estabelecer ele sempre retangular. Né? Vai ser um elemento finito triangular, ele sempre com um ângulo reto, desculpa, né? Ele sempre com um ângulo reto. Esse vai ser o nosso elemento finito, tá? E eu vou chamar aqui nó 1, nó 2 e nó 3, tá? Eu estou associando aqui o nó 3 ao ângulo reto. Aqui eu vou ter a minha área do elemento finito. Perfeito. Aqui eu vou ter a minha coordenada QC1 de área. E aqui eu vou ter a minha coordenada QC2 de área. Né? Aqui eu vou ter, vamos dizer assim, uma função que vai valer QC1 mais QC2 igual a 1 menos QC3. Por que isso, professor? Porque eu sei da definição de coordenada de área que QC1 mais QC2 mais QC3 ela tem que valer a unidade. Tá? É só você enxergar a própria definição. Né? Quem é QC1? É A1 sobre área.
né? Que se 2 é A2 sobre área. Que se 3 é A3 sobre área. Só que eu sei que A1 mais A2 mais A3 vale a área. Então, disso daqui, eu chego a isso daqui. Vamos desenvolver. Para não ficar só no gogó, né? O que é que acontece? Eu sei que A1 mais A2 mais A3 vale A. Tá? E eu sei que QC1 vale A1 sobre A. Então, daqui eu consigo tirar que A1 é QC1 vezes A. Da mesma forma, eu consigo aqui enxergar que A2 é QC2 vezes A. E A3 é QC3 vezes A. Ora, com esse e esse definido a partir da coordenada de área parametrizada, eu volto nessa relação e disso daí eu consigo facilmente enxergar que QC1 mais QC2 mais QC3 é igual à unidade. Justificando, tá? Justificando essa reta no domínio QC1 e QC2. Por quê? Porque agora, dessas três aqui, coordenadas parametrizadas, nesse domínio aqui agora de triângulo com um ângulo reto, triângulo retângulo, a gente enxerga, né, nesse domínio que essa reta tracejada aqui, que essa reta aqui tracejada, ela é governada por essa equação aqui, ó, QC1 mais QC2 tá, é igual a 1 menos QC3. Ou seja, se eu tiver o QC1 e o QC2, por essa relação, eu encontro QC3. E justamente essa situação a gente consegue particularizar as características das funções QC1, QC2, QC3, né? Ou seja, o ponto, né, de análise, né, definido aqui no nó 1, isso me dá obrigatoriamente que valor para QC1? Se eu estiver num ponto aqui analisando essa situação aqui, o QC1 aqui vale 1. Né? QC2 e QC3, 0. Quando eu estiver nesse ponto aqui, né, ou seja, de análise, o QC2 aqui vai valer quanto? 1. Perfeito. E os outros, 0. Né? Nesse ponto de análise aqui, eu sei que o QC2 vale 1 e os outros 0. Quando eu estiver aqui, obrigatoriamente, eu tenho que o QC3 aqui vale 1 e os outros 0. Nessa situação, nesse contorno aqui do elemento, o QC3 vai valer quanto? 0. E aí eu fico justamente com essa equação aqui particularizada para a situação QC1 mais QC2 igual a 1 para a situação do elemento finito triangular com coordenada parametrizada de área sendo estabelecida no domínio parametrizado a partir das coordenadas de área QC1 e QC2. Ou seja, é essa situação aqui que a gente vai estabelecer para fazer o mapeamento do elemento finito triangular do domínio QC1 e QC2 para o domínio global XY. Com essa situação aqui, ó, a gente pode, com essa situação aqui definida, a gente pode particularizar a apresentação da relação entre coordenadas no âmbito XY e as coordenadas do domínio parametrizado. Tá? Então, aqui eu vou ter isso aqui valendo 1, 1 e 1, né? Ou seja, QC1, QC2 e QC3. Se eu multiplicar, né, linha por coluna, eu sei que a soma das coordenadas parametrizadas, ou seja, a soma das coordenadas de área, a soma das funções de aproximação do elemento finito isoparamétrico, veja,
Agora, né, as minhas funções de aproximação são essas coordenadas de área. A somatória delas no ponto, ela vale 1, que é a mesma característica das funções de aproximação de elementos finitos. As funções de elementos finitos, ela tem essa característica. Tá? A soma dos valores dela, num dado ponto do meu domínio, ela vale 1, obrigatoriamente. Tá? Se vocês não lembram disso, ó, porque a gente fez muito essa particularização para o nó. Né? Vamos pegar aqui o elemento finito de 2 nós, né, utilizado lá para fazer a simulação do problema de barra sobre força normal. Eu tenho nó 1, nó 2. Aí eu sei que a φ de 1, né, avaliada em 1, ela vai valer 1, ela varia linearmente para 0 no outro nó. E a φ de 2, ela vai na mesma lógica, ela vale 1 no nó 2 e varia linearmente para 0 até o nó 1. Mas veja, se eu tiver nesse ponto aqui qualquer do domínio entre 1 e 2, essa cota mais essa cota daqui, ela tem que valer quanto? A soma dos valores da função no nó, ela obrigatoriamente tem que valer a unidade. Obrigatoriamente. Isso se particularizou para cá, para a situação aqui, não é? Então, o valor da função no φ de 2, né? φ de 2 aqui ela é 0, mas a função φ de 1 aqui, ela vale 1. Então, 0 mais 1 é 1. Se eu fizer essa lógica aqui para qualquer ponto do meu domínio entre 1 e 2, a soma do valor da φ de 1 e da φ de 2 para esse ponto, né, qualquer do meu domínio, ela tem que valer 1. É o que está me dando aqui com essa condição aqui escrita. O que eu fiz, o que eu vou fazer aqui é só simplesmente particularizar essa apresentação com essa outra situação numa versão, vamos dizer assim, matricial. Tá? Então, é isso aqui que eu estou escrevendo. x1 aqui, x2 e x3, ou seja, o meu domínio global ele vai ser construído a partir das coordenadas dos nós no domínio global, interpolado pelas coordenadas de área ou coordenadas parametrizadas do domínio triangular, agora que eu estou escrevendo. y1, y2, y3. E eu posso explicitar, na verdade, essas coordenadas em função das coordenadas do nó a partir dessa relação aqui. 1 sobre 2 área do elemento finito, que é a relação inversa, né? Eu tenho essa relação e eu vou querer agora explicitar que se, né, 1, 2 e 3 em função das globais. 1 sobre 2AE, x2, y3, menos x3, y2. Eu vou colocar aqui esse parêntese, vou desenhar aqui verdinho, depois vou fazer de outra cor. E aí, a gente segue com a mesmíssima lógica que foi desenvolvida lá para o elemento quadrilateral de 4 nós. Veja, o elemento finito aqui triangular de 3 nós, ele vai alimentar, deixa eu só colocar assim para separar. Ele vai alimentar as entradas da minha matriz K, né? E a minha matriz K, ela é constituída por essas aproximações, e os operadores, né, diferenciais, né, associados ao domínio real. E eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou escrevendo agora a minha aproximação do campo de deslocamento também em função das coordenadas parametrizadas. De alguma forma, eu vou ter que também escrever os operadores diferenciais, agora em QC1 e QC2, descritos em função dos operadores diferenciais em x e y, ou seja, ao contrário, né? Os operadores diferenciais em x e y, eles têm que estar agora em função dos operadores agora nas coordenadas parametrizadas. E a gente segue
com algo muito parecido ao que foi desenvolvido para o elemento quadrilateral de 4 nós. Na próxima conferência, a gente faz um laboratório utilizando esse elemento finito triangular, né, de 3 nós, parametrizado, né, o elemento CST parametrizado, para a gente ver vamos dizer assim, quais são as características que a gente tem, né, em relação a um programa desenvolvido com esse tipo de elemento finito. Né? O que eu estou falando aqui, né, antes de comentar a questão do laboratório? Que a gente tem que seguir com essa lógica que a gente fez aqui para o elemento, tá? Porque agora, o que acontece? Ó? É isso daqui, ó. Né? É isso daqui. Ao invés de eu ter o x e o y escrito em função dessas φs, que é no caso do elemento finito quadrilateral, eu vou ter aqui que se 1, que se 2, que se 3. Isso aqui some, né? O 4. Eu tenho essa transformação, né, de domínio global em função de funções que são escritas no domínio parametrizado, que é coordenada diária. E no meu problema em si, eu vou ter que caracterizar essas entradas da minha matriz de rigidez, né, que é função da matriz que guarda a aproximação e da matriz que guarda os operadores diferenciais. Mas, ora, esses operadores diferenciais eles estão escritos no domínio XY, global. Só que as funções mi agora que se, 1, 2 e 3, são coordenadas parametrizadas. Não é? Eu não posso misturar um operador em coordenada global para processar uma derivada de uma função que está escrita numa coordenada que é diferente da coordenada XY. Então, a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Isso tudo a gente aproveita. Tá? Isso tudo a gente aproveita. É a mesma lógica. Só que ao invés de eu ter aqui que se e eta, eu vou ter aqui que se 1 e que se 2, que são as coordenadas parametrizadas de área, né, 1 e 2, dentro do meu domínio parametrizado que eu defini para essa situação particular do elemento finito. Mas a mesma sequência é aplicada. Perfeito? Então, na próxima conferência, a gente justamente vai tentar fazer um laboratório sobre a aplicação, né, de elemento finito triangular de 3 nós, possivelmente pegando um programa que tem parametrização, né, para meio que ajudar vocês no desenvolvimento do trabalho final. Vamos aqui agora continuar, né, dentro dos tópicos do curso com um tópico novo. Na verdade, é um tópico muito introdutório que a gente vai simplesmente, né, vamos dizer assim, tangenciar sobre pontos fundamentais em relação a essa temática, né, que são, eu estou aplicando elementos finitos para estruturar soluções aproximadas, né, de equações diferenciais, né, que a gente viu, que representam problemas de valor de contorno. A gente viu isso no viés matemático, também estou um pouquinho agora com aplicação estrutural. E é sempre que a gente vai aplicar esse método numérico para definir uma solução aproximada e a gente vai obter uma solução, vamos dizer assim, convergente. Então, é isso que a gente vai discutir, quais são os requisitos, né, para a convergência. Alguns desses requisitos a gente falou de forma, vamos dizer assim, superficial no curso, tá? E a gente vai agora formalizar, né, os requisitos para a convergência da solução aproximada obtida pelo MEF. Da solução e no final, hoje, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre erros. Se não, a gente, né, na próxima aula, né, começa com a questão, né, do erro e a gente termina com o laboratório. Então, são algumas condições, né, são alguns requisitos que a gente tem que observar para a gente garantir essa questão da convergência, porque é super importante isso para o método numérico. A gente
né, dentro do que a gente já discutiu, né, no nosso curso, principalmente lá no início, quando da apresentação do problema modelo, né, onde a gente estabeleceu até a versão H do método dos elementos finitos, né, falando, olha, se você pegar, né, o problema modelo, não sei se vocês lembram, a solução exata dele era de grau 2, mas a função de aproximação, né, de elementos finitos de menor ordem, né, que satisfazia lá a forma bilinear daquele problema modelo, né, era de grau 1, então já não era a solução exata, mas se a gente aumentasse o número de elementos finitos, a gente observava, né, até graficamente, a tendência de se recuperar a solução exata. Era alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu não lembro, né? Eu tenho aqui a solução do meu problema U no meu domínio X, aí eu não lembro, né, a cara da função, mas vamos colocar aqui qualquer função, tá? Função quadrática, e aí com elementos finitos, né, lineares, a gente enxergava justamente essa condição. Bom, se eu utilizei 2 elementos finitos, eu tive essa aproximação. Aí, se eu utilizar 4 elementos finitos, eu tenho uma aproximação melhor. E eu vou enxergando, né, essa convergência, essa tendência de convergência para a solução exata quando ela existe, né? Porque vai ter problema que a gente não tem solução exata e aí até a gente vai discutir essas questões de erro, né? Erro quando eu tenho solução exata e como avaliar erro quando eu não tiver a solução exata. Isso mesmo. Então, a gente sabe que as aproximações de elementos finitos, elas têm que satisfazer algumas condições para que a gente garanta, né, que à medida que a gente refina a minha malha, ou seja, nessa versão H, ou aumenta o grau da aproximação num refinamento P, a gente tende, né, a recuperar uma convergência ou busca a solução exata quando essa solução exata existe. E para a gente garantir essa situação, a gente tem que obedecer, por exemplo, uma primeira condição é a condição de continuidade. O que é que a continuidade me apresenta? Bom, lembra que tudo que a gente fez em termos de a modelagem do problema elástico linear foi com base na continuidade do meio, né? Ou seja, todas as minhas funções, né, função de deslocamento, função tensão, função deformação, elas têm que ser contínuas, né? Eu não posso ter, por exemplo, o valor da tensão no ponto, ela tendo, né, 2 caras, né? Ela não pode ter um salto, né? Ela tem que ser contínua. E o campo de deslocamento, no caso aqui como variável primária, obrigatoriamente deve ser contínuo dentro do meu elemento finito. O que é que eu quero falar com essa condição? Bom, eu tenho, por exemplo, um problema plano, né, onde eu estou analisando ele com 4 elementos quadrilaterais de 4 nós. E aí eu tenho o valor do deslocamento nodal aqui calculado pelo sistema KUF. Né? O deslocamento que eu obtenho desse nó, né, ele vai ser o mesmo, né, utilizado para esse elemento, para esse elemento, para esse elemento, para esse elemento. Eu não posso ter um valor de deslocamento descontínuo. Ou seja, para esse elemento daqui, nesse nó, o campo de deslocamento vale 1. Para o outro elemento vale... Não. Ele tem que ter continuidade, obrigatoriamente. E, no nosso caso, como a gente, em elementos finitos, comumente utiliza polinômios, né? Polinômios para caracterizar a aproximação, então, essa continuidade nos nós dos elementos ela é garantida justamente pela aplicação dos polinômios como elementos que definem as aproximações. Eu lembro também quando eu trabalhei a apresentação dos elementos quadrilateral e triangular, que eu falei da continuidade no contorno dos elementos para a variável primária, que é a variável de interesse, que é a variável de deslocamento, por exemplo, que a gente está trabalhando aqui, quando da aplicação do MEF em análise mecânica estrutural. Tá? A continuidade
não de nó, entre contornos de elementos, me garante a conformidade do elemento. Isso não é um requisito obrigatório. Eu posso ter elementos não conformes, mas são elementos que eu ainda consigo utilizar. Eu não descarto esse elemento. Agora, um elemento que não me dá a continuidade na variável primária, aí é um problema, tá? Porque essa é uma questão, é um requisito central. Um outro requisito obrigatório, né, para fazer sentido, tá, é a questão da diferenciabilidade das funções de aproximação. Diferenciabilidade. Ora, vou trazer aqui uma questão muito, não é, praticada por vocês, que foi a forma bilinear do problema de barra sobre força normal, né? A forma bilinear do problema de barra sobre força normal, ela foi dada, ela foi apresentada por essa integral aqui, ó, né? Integral no domínio do meu elemento, né? EA filinha de J no meu domínio estudado, né? Geralmente a gente colocou lá o domínio na direção x. Veja, a função eu defini como um polinômio. Ele me garante a continuidade no campo de deslocamento. Só que para eu ter k, que a k vem da forma bilinear, eu preciso derivar essa função. Se essa função de aproximação não atender os requisitos de diferenciabilidade da forma bilinear, né, não tem coerência. Tudo bem? Da mesma forma, o próximo requisito também pode ser explicado, né, o terceiro requisito, né, ele também pode ser explicado utilizando essa forma, né, bilinear específica desse problema, porque é uma forma simples de se enxergar, que é a questão da integrabilidade das funções. Alguém consegue me explicar? Porque é importante que as funções elas sejam integráveis. Integrabilidade. Integrabilidade. Olha só, pegando novamente essa forma bilinear aí do problema de barra sobre força normal. EA, filinha de J. E aí? Eu coloco funções aqui, né, que tem que ter um certo grau de diferenciabilidade. Veja, se elas não forem integráveis dentro de um domínio estudado, eu consigo encontrar as entradas da minha matriz K? Sim ou não? Não consigo, né? Não consigo. Então, por isso que continuidade, diferenciabilidade e integrabilidade das funções, elas são importantíssimas. Outra coisa, um outro requisito, né? Todo elemento finito, ele, quando, né, vamos dizer assim, no limite, né, por exemplo, na versão H, você pega, né, sei lá, vou colocar aqui, né, você tem um elemento finito, né, vamos lá, uma malha que você utilizou, né, para discretizar o problema de barra sobre função normal. Aí você iniciou uma primeira discretização com 2 elementos, aí depois você vai para 4, e aí você vai aumentando o número de nós e de elementos finitos. Consequentemente, você vai fazendo o quê? Diminuindo o tamanho do elemento. Então, né, você tendendo, né, vamos dizer assim, esse elemento a zero, não é? Ele deve ser capaz de reproduzir o que a gente chama, né, no limite, né, na convergência do problema, ou seja, você tendendo, né, essa discretização para a captura da minha geometria real do meu problema, não é? Ou seja, todo nó do domínio é um ponto do meu problema, né? No limite da convergência, esse elemento finito, ele tem que ser capaz de reproduzir, né? Ele tem que ser capaz de reproduzir uma deformação constante, o estado de deformação constante.
deformação bom, e esse estado de deformação constante, ele também vale para se essa constante for nula, né? Ou seja, se a deformação constante for nula, é uma deformação rígida. Então, esse elemento também, ele tem que ter a condição, né, de representar, né, vamos dizer assim, a deformação nula, né? Porque a deformação constante ela é qualquer um, né? O zero também é a deformação nula, ou seja, representando o movimento rígido. Bom, especificamente para essa situação da deformação constante nula, a situação particular que caracteriza, não é, que a soma dos valores da função num dado ponto me dando a unidade, isso daí já me garante essa condição da deformação constante nula sendo representada por esses elementos finitos quando, né, vamos dizer assim, do limite na convergência, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, né? De novo, o problema de barra sobre força normal, eu tenho um elemento de 2 nós, né? E eu vou chamar o deslocamento, se é o caso rígido, né? Desse nó 1 de um valor o barra, e do nó 2 é o mesmo o barra, né? Porque se é deslocamento rígido, o deslocamento é o mesmo. E aí, utilizando a aproximação de elementos finitos, o deslocamento aqui, né, desse elemento com essas deformações iguais, ou com esses deslocamentos iguais, ele vai ser representado, né, pelo que a gente já sabe, né, uma combinação linear das aproximações de elementos finitos vezes os valores dos deslocamentos dos nós, só que a gente já conhece, que são iguais. Então, aqui, ó, eu sei, né, que essa igualdade é válida. Só que eu também sei que as funções de elementos finitos ela tem uma propriedade, né? A soma delas, né, em qualquer ponto do meu domínio, ela vale quanto? Ela obrigatoriamente vale a unidade. Então, realmente, essa situação aqui, ó, ela é recuperada. A situação de deformação constante nula, ela é garantida por essa propriedade. Mas a situação de estado de deformação constante com, né, vamos dizer assim, uma deformação valendo qualquer valor sem ser zero, ele precisa ser analisado, né, obrigatoriamente pelo critério de deformação constante. Ou o critério da parcela, ou o PET test em inglês, né? Que é um critério clássico, né? Critério de deformação constante. E esse critério, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma receitinha de bolo para ser aplicada. A gente, né, vai fazer um exercício rapidinho aqui, né? Mas o que é que esse critério da deformação constante, que é avaliado pelo PET test, ou teste da parcela, ele estabelece? Ele estabelece que as funções de deslocamento elas devem ser tais, obrigatoriamente, com deslocamentos compatíveis, em um campo de deformação constante, tal que essa deformação constante ela deve ser obtida. Tá? Então, esse critério ele vai ser avaliado pelo PET test em inglês, né? O teste da parcela, the PET test, e ele na verdade é como a gente consegue avaliar esse último requisito, né, necessário para a condição de convergência, né? Os 4 requisitos, vamos dizer assim, centrais são a continuidade,
né, da variável primária, a diferenciabilidade e integrabilidade das funções de aproximação e a capacidade de reproduzir deformação constante, o elemento. Tá? E essa capacidade de reproduzir a deformação constante, por exemplo, é avaliada pelo DPET test. E ela é baseada exclusivamente por esse procedimento aqui, que a gente vai destacar. Primeiro, a gente seleciona uma parcela arbitrária de elementos impõe um deslocamento nodal aqui, a gente vai fazer um exemplo, vocês vão entender já já. Impor um deslocamento nodal. Só um instante, tá? Impõe um deslocamento nodal que corresponde à deformação constante que corresponde, deixa eu deslocamento nodal que corresponde a uma deformação constante Aí, o que é que acontece? Se a gente conseguir, nessa parcela, equilibrar, né? Se o equilíbrio é alcançado sem impor forças externas, se o estado de tensão constante é obtido por tabela, né? Por lei constitutiva, o estado de deformação também constante é obtido e aí a gente garante, tá, que realmente esse elemento ele é capaz de reproduzir estados de deformação constante. Vamos fazer uma aplicação para a gente entender essa questão do teste da parcela, que é um requisito para o último elemento lá, né, que é uma verificação do último requisito da condição do elemento ser capaz de reproduzir um estado de deformação constante. É obtido deformação constante também. Se o estado de deformação constante é obtido, né, isso implica também que a deformação também é constante. Olha só. O que é que acontece? A gente vai utilizar novamente o problema de barra sobre força normal para fazer, vamos dizer assim, uma aplicação do PET teste dentro
do procedimento que a gente destacou aqui, não é? Selecionar a parcela, impor um deslocamento nodal correspondente, não é, a uma deformação correspondente a uma deformação constante, não é? Se a gente obter um equilíbrio, não é, sem impor forças externas, e se o estado de tensão é constante para essa situação, a deformação também é constante e a gente garante, não é, o teste da parcela. Então, a gente garante o teste da parcela e garante um dos elementos, né, vamos dizer assim, um dos requisitos para a convergência obrigatória de qualquer elemento finito. Então, eu tenho uma barra sobre força normal, né, com E e A constante, e eu vou trabalhar com uma discretização de 8 nós. Tá? E cada um desses elementos, desses 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai defini-lo de igual comprimento e denominá-lo de L. Tá? Então, aqui a gente tem um elemento, né? Vou colocar aqui, são 8 nós, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. E, na verdade, esse domínio aqui ele vai ter um comprimento de 7L. Então, aqui eu vou ter um comprimento de 7L. O que é que acontece? A gente tem que enxergar a aplicação, né, do teste da parcela para verificar esse requisito de capacidade do elemento de representar a deformação constante. Então, o que é que acontece? A gente tem que escolher uma parcela. Então, a parcela que a gente vai definir aqui é essa parcela aqui da minha discretização. Então, eu vou tirar essa parcela. Eu vou tirar aqui os nós 3, 4, 5, 6. Tá? E aí, o que é que acontece? Eu vou obrigatoriamente, né, olha, segundo o procedimento, eu tenho que impor um deslocamento nodal correspondente a uma deformação constante. Então, eu vou impor um deslocamento qualquer aqui, perfeito? Mas que garanta o condicionante do teste. E o deslocamento que vai me gerar, o deslocamento que eu vou impor aqui, essa parcela, que vai me gerar um campo de deformação constante, tá? Ele vai ser dado por essa função aqui, ó, U é L mais X. Veja, a deformação, tá? Aqui, ela é justamente quem? A derivada do campo de deslocamento. E para essa função de deslocamento que eu dei, eu vou ter a deformação valendo quanto? Valendo 1. Né? A derivada de L mais X, tá? A função é L mais X, então a derivada dessa função, ela me dá 1, ou seja, me dá uma deformação constante. Essa função definida nessa parcela, ela obrigatoriamente vai me impor um deslocamento no nó 3, ou seja, se a função é definida a partir, né, da coordenada x somada ao comprimento do elemento, na coordenada 3, eu vou ter o valor da função, aqui eu tenho 2L, né? Então, 2L mais L, então eu vou ter nesse elemento aqui um deslocamento valendo o 3L. Tudo bem? E, né, ou seja, U de 3, ou seja, o deslocamento no nó 3. E o deslocamento no nó 6, que é o U de 6, seguindo aqui essa função de deslocamento que eu dei, que me reproduz um campo de deformação constante, ele vale 6L. É só você somar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5L, né? Que é a coordenada aqui, não é? Né? O x está aqui, eu não coloquei, mas a gente formaliza aqui, ó. O x está aqui. Então, 5L mais L me dá o valor de 6L. Bom,
eu já tenho a cara da matriz de rigidez do problema de barra sobre força normal, que eu sei que a matriz de rigidez elemental, ela vale o EA sobre o comprimento do elemento 1, menos 1, menos 1 e 1. E aí eu vou montar o sistema da minha parcela, né? Porque o sistema da minha parcela, o sistema KUF, porque o sistema é justamente estabelecido a partir do equilíbrio, né? O sistema é justamente obtido a partir do PTV, que me representa o equilíbrio. Então, o equilíbrio está posto. Então, essa parcela daqui, ele vai me dar esse sistema daqui, ó, tá? Eu vou ter aqui, ó, o EA sobre L, 1 menos 1, 0, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, menos 1 e 1. Eu tenho o meu vetor deslocamento nas variáveis da parcela, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui eu justamente coloco, tá, o meu vetor de força. A minha parcela não tem nenhum vetor de força, né? Não tem nenhum. Veja, se o equilíbrio é alcançado sem impor forças externas, o que eu tenho aqui é 0, 0, 0, 0. E a gente vai conseguir o equilíbrio como? Aplicando a situação que eu tenho. A situação que eu tenho é um deslocamento valendo o 3, 3L e o 6, 6L. Então, eu tenho que aplicar aquela lógica que a gente vem colocando no nosso curso. Tá? Como é que eu aplico essas condições de deslocamento, né, a esse sistema? Veja, porque se eu tentar inverter isso daqui, eu não consigo, porque aqui eu tenho um movimento rígido. Né? Aqui, na verdade, eu tenho que colocar esses deslocamentos aqui. Tá? Eu sei que nessa posição aqui, obrigatoriamente, eu vou ter o deslocamento valendo 3L, e aqui eu tenho quanto? O deslocamento valendo 6L. Mas para isso acontecer, ou seja, para o 3 me dar 3L e o 6 me dar 6L, eu tenho que vir identificar esses graus aqui, tá? Substituir a entrada por 1, e nesse caso, eu só mato a linha, a coluna eu não mato. Cuidado. Por quê? Porque esses valores aqui são diferentes de zero. Então, nesse sentido, resolvendo esse sistema, eu vou chegar aqui, ó, a esse resultado. Eu vou chegar a esse resultado aqui, ó. Né? O 4 vai valer 4L e o 5 vai valer 5L. Isso daqui correspondente ao que? Ao valor exato. Ao valor exato que eu defini pela minha função. Né? A minha função era quem? O deslocamento era quem? Era o L mais o X. Ou seja, realmente eu obtive, tá, valores dos deslocamentos, né, a partir do equilíbrio alcançado sem forças externas, e o estado de tensão que eu obtenho é um estado de tensão constante. Por quê? Porque o campo de deslocamento estabelecido foi linear, me gerando um estado de deformação, né, ou seja, a deformação no elemento, vamos dizer assim, 3, no elemento 4 e no elemento 5, ele é constante. Então, esse é um exemplo da aplicação, né, do critério da parcela. Né? Ou seja, a gente tem que aplicar essa sistemática, né? Gerar um campo de deslocamento que me dá um estado de deformação constante e eu conseguir justamente recuperar o equilíbrio do sistema KUF a partir dessa situação apresentada, gerando, né, vamos dizer assim, uma solução que me reproduz o campo de deslocamento que foi, vamos dizer assim, definido aqui, né, como exato, que me gera um estado de deformação constante e, consequentemente, um estado de deformação, estado de tensão constante e, consequentemente, um estado de deformação constante.
Quais são, vamos dizer assim, outros, né, os 4 requisitos principais, né, são esses que a gente falou, mas quais são outros, vamos dizer assim, outros elementos que a gente pode dizer assim, que não são, vamos dizer assim, obrigatoriamente necessários, ou seja, mesmo que eu não são estritamente necessários, mesmo que eu descumpra, né, esses elementos, eu posso ainda aproveitar, vamos dizer assim, esse tipo de elemento para uma dada análise, mas de qualquer forma assim eu tenho que me preocupar. A questão da conformidade, né? Conformidade, eu obrigatoriamente preciso, não é, garantir a continuidade. A continuidade é a avaliação da variável de interesse no nó, mas quando eu estiver analisando a variável de interesse entre contornos de elemento, que é a questão da conformidade, por exemplo, o nosso elemento triangular de 3 nós, CST, né, ele é conforme. Se você buscar lá as conferências anteriores, eu mostrei que ele é conforme. Ou seja, além da continuidade, eu garanto, né, vamos dizer assim, o mesmo valor da variável primária de interesse, que é no caso do deslocamento também, no contorno, tá, do meu elemento. Tá? Ou seja, se eu estou discretizando um problema com esses 2 elementos triangulares aqui, e eu quero avaliar o valor da função de deslocamento não no nó, mas sim no lado do elemento, por esse e por esse elemento aqui, eu vou obter o mesmo valor. Isso daqui me dá a condição de conformidade do elemento finito. Mas eu posso ter elementos não conformes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é tópico de um curso mais avançado. Mas mesmo elementos não conformes, eu posso aproveitá-lo para uma dada situação de simulação de análise. A questão da completude do polinômio que eu utilizo, né? Condição de polinômio completo. É interessante que você estabeleça na sua aproximação a condição de polinômio, completo. Mas veja, isso daqui não é estritamente necessário. Se você observar, voltar aqui. Se você observar, vamos lá. Se você observar, a gente utilizou o triângulo de Pascal. Para definir, vamos dizer assim, a estrutura dos monômios que compõem um polinômio de aproximação para o elemento finito triangular de 3 nós, quadrilateral de 4 nós. E aí, ó, por exemplo, o elemento finito quadrilateral de 4 nós, ele utilizou esse conjunto aqui de monômios do triângulo de Pascal. Ele não, por exemplo, ele não estabelece, né, para o elemento finito quadrilateral de 4 nós, um polinômio completo de grau 2. Não, ele pega o monômio constante, o de primeiro grau em x e y, e o cruzado. Mas o termo x2 e y2 ficou fora da caracterização da aproximação do elemento finito quadrilateral de 4 nós. É uma condição importante? Sim, mas vai ter elementos onde essa situação aqui ela não é atendida e mesmo assim a gente não invalida a situação da aplicabilidade do elemento. Olha só, Guerino, o que eu comentei com você no sábado, né? A questão de soluções estáveis. Sem modos espúrios. O que são esses modos espúrios? Vamos lá. Sem modos espúrios. Olha só, no nosso elemento plano, numa análise plana, tá? Numa análise plana, XY, a gente tem aqui, né, vamos dizer assim, numa situação
de análise antes da aplicação das condições de contorno, 3 possibilidades, vamos dizer assim, de movimento desse meu sólido aí. É o deslocamento na direção x, é o deslocamento na direção y e o giro em torno de z. Então, na condição de análise do meu sistema KUF, se eu, nessa condição aqui, analisando simplesmente a minha matriz de rigidez, antes da aplicação das condições de contorno, para esse problema aqui plano, eu vou, na verdade, quando da análise dos autovalores dessa matriz, antes da aplicação das condições de contorno, eu vou ter 3 autovalores nulos, correspondendo aí os 3 movimentos rígidos, o movimento rígido translacional na direção x, o na direção y e a rotação. Quando eu aplico as condições de contorno e vou fazer a análise dos autovalores dessa matriz, eu não tenho mais autovalor nulo, e no caso de elementos finitos clássicos, todos os autovalores são positivos, porque essa matriz aqui é positiva definida após a aplicação das condições de contorno. O que é que acontece? Existe a situação, vamos dizer assim, na caracterização desses elementos aqui, utilizando programas, utilizando computadores para simular e estruturar esse sistema aqui, a questão do arredondamento, o erro associado ao arredondamento na representação dos elementos aqui, dos números que compõem essa matriz de rigidez. E essa questão do arredondamento a partir, vamos dizer assim, da definição da minha matriz K em relação ao que a gente chama, vamos dizer assim, de matriz mal condicionada. Vamos lá. Qual é uma situação específica que eu posso ter um mal condicionado? Isso fisicamente, não matematicamente. Eu estou analisando um problema onde eu tenho um elemento muito rígido acoplado a um elemento com a rigidez muito menor que essa outra em comparação. Ou seja, possivelmente aqui eu vou ter entradas na minha matriz de rigidez muito diferentes. Uma muito grande e uma muito pequena. Essa é uma situação que me caracteriza um mau condicionamento. E o que é um sistema mal condicionado? É aquele onde uma pequena perturbação em K e em F vai me gerar uma grande, vamos dizer assim, mudança na minha variável de saída U. E aí eu volto com aquela questão dos números, da representação que eu estava falando, por arredondamento. O arredondamento ele me produz realmente uma pequena perturbação. Porque, por exemplo, um terço no computador, ou seja, você utilizando uma ferramenta no MATLAB, por exemplo, ele não vai representar por um terço. Ele vai pegar lá e vai 0,33333, tá? É um arredondamento. Então, numa situação particular dessa mal condicionada, pode me surgir o que a gente chama de modos espúrios cinemáticos. Ou seja, eu estou com um sistema muito mal condicionado, aplico as condições de contorno e mesmo assim aparece lá um alto valor muito próximo de zero. E o que é que acontece com isso? Se eu tenho um sistema nessa situação, possivelmente é difícil a condição de inversão dessa matriz. Você vai ter problema de inversão aí, tá? Dessa matriz. Tanto por arredondamento quanto por integração numérica também, a gente pode ter problema, Ou seja, eu pego no elemento finito quadrilateral de 4 nós, por exemplo, e utilizo somente um ponto de integração. Quando eu aplicar as condições de contorno e calcular os autovalores, eu vou ter aí um modo, vamos dizer assim, espúrio, que não está vinculado aos movimentos rígidos, vamos dizer assim, naturais do meu sistema. Então, essa situação de mau condicionamento e fatores numéricos pode me levar a situações instáveis, tá? Na aplicação de um dado limite, de um dado elemento para a simulação de um dado problema. E, por fim, dentro desse resumão aqui, em relação a esses requisitos para a convergência, a gente coloca a questão da invariância geométrica, que vocês podem até testar no trabalho de vocês. A invariância geométrica. Um elemento
ele tem que se comportar de uma forma que eu mudando a topologia, vamos dizer assim, a geometria, a distribuição desses elementos, a resposta não poderia ser dada diferente, né? Vamos lá, vamos explicar. O problema que vocês estão estudando, né? Que é a viga, né? E a barra, né? Sendo analisada por elemento quadrilateral e elemento triangular. Vamos lá para o elemento triangular. Vamos supor que você analisou o seu problema com esses elementos aqui triangulares, né? Eu tenho que obter um resultado em termos de tensão, deformação e deslocamento que, vamos dizer assim, não deveria mudar quando da aplicação da mesma, né, ou seja, é o mesmo problema, tá? Opa, não me deixe na mão no final da minha aula, por favor. Estou acabando, falta só isso. Ai, ai. Ai, ai. Então, vamos. Se eu não conseguir, eu tento explicar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento, porque ele... Vamos lá, deixa eu ver se eu alimento alguma coisa aqui. Uma página qualquer e tento explicar aqui. Carregar aqui uma apresentação. Deixa aqui e para a gente terminar, tá? Estamos terminando já já. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa, qualquer PDF para ele abrir aqui. E eu consegui colocar esse último elemento, que é o elemento da invariância geométrica. Tá? Só vou utilizar aqui para mostrar isso, tudo bem? E aí vocês esqueçam aqui o que está, né? Eu só vou utilizar aqui essa página daqui. O que é que eu estou querendo falar com essa questão da invariância geométrica, né? Eu tinha explicado aqui, né, que a gente está analisando essa viga, né, primeiro com a topologia de malha, né? Aí a gente deu uma malha com um conjunto de elementos triangulares numa disposição, a gente colocou assim, né? Ó. E aí eu estou colocando agora na outra direção, ou seja, são elementos finitos triangulares de 3 nós, né? E aí eu não posso, né, tipo, simplesmente mudando, vamos dizer assim, a construção, a topologia da malha aplicada, eu ter uma situação completamente diferente em termos de resposta, tá, da minha simulação de elementos finitos, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem para falar, né, hoje, né? A gente teria que comentar um pouquinho sobre erro, mas a gente faz isso na quinta-feira, porque a gente tem ainda duas conferências para dar teoria. Eu acho que a gente consegue, né, vencer isso, né, com bastante tranquilidade antes da prova. A gente consegue falar um pouquinho sobre erro, fazer um laboratório e ainda dar a aplicação de elementos finitos para análise de problema de transferência de calor por condição. Mas hoje foi a finalização, né, da apresentação do elementos finitos isoparamétrico, né, apresentando um elemento finito triangular de 3 nós, e os elementos, né, os requisitos necessários para convergência, né, da dissolução obtida por elementos finitos. Esse é um tópico, vamos dizer assim, um tópico mais avançado, né? Tipo, a gente só apresentou, né, tangenciou, a gente não se aprofundou em cada um desses elementos. A gente deu uma apresentação, vamos dizer assim, superficial, geral, sobre esses requisitos, para que vocês entendam que não é qualquer elemento finito, né, concebido que pode ser aplicado para uma dada simulação. Por quê? Porque eu posso ter problemas de convergência. E a gente viu os elementos, os requisitos para a convergência. A questão da continuidade, a questão da diferenciabilidade, a questão da integrabilidade, a questão da possível representação de campos de deformação constante desse elemento finito. E outras questões secundárias que foram questões relacionadas a
conformidade do elemento, a questão da estabilidade do elemento, né, aquela questão de modos espúrios, né, a questão da invariância geométrica também, isso que a gente acabou de discutir. Tá? Então a gente finaliza, né, essa conferência e aí a gente pode ficar, né, aqui até às 11 horas. Eu vou terminar a gravação.